Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. Meu querido, é com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para aprendermos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quero ressaltar mais uma vez, eu acho importante assim fazer, destacar que esse projeto é um projeto de caráter pessoal e não institucional. Todo o trabalho que é feito aqui, irmãos, no projeto Auxílio ao Mestre, é um trabalho desenvolvido dentro da visão que Deus colocou no meu coração. Nós não temos aqui apoio financeiro de nenhuma igreja, nenhuma instituição, a não ser a oração dos irmãos, que eu julgo de suma importância, porque a sua oração ela é fundamental para Deus abrir as portas para que nós possamos realizar esse trabalho. Outro sim, já vou falando no começo. Algumas pessoas, irmãos, têm percebido que no decorrer da gravação é sempre normal ouvir um barulho de um galo cantando. Eu não moro em chácara, não moro na roça e nem em fazenda. Porém, bem aqui do lado da minha casa tem um galinho que toda vez que eu vou gravar, parece que ele fica de antena ligada. Na hora que ele vê eu subindo as escadas aqui, no local onde eu faço a gravação, ele começa de ir lá fazer a cantarola. Esse galinho vive sabotando as gravações, porque isso é feito na minha casa. Eu não tenho aqui um estúdio com parede revestida. Tudo que nós fazemos aqui é na base do improviso, mas com paixão. E nas minhas experiências de gravar, eu já enfrentei várias situações de galo. Uma ocasião, um galo e duas galinhas ficaram parados quando eu estava na casa do meu sogro, na roça, e o galo e a galinha ficaram parados de longe, olhando e cantarejando, fazendo barulho, cacarejando e atrapalhando. Por fim, eu tive que parar a gravação e colocar o galo e as galinhas para correr. Parece que eu vivo perseguido pelos galos e as galinhas. Mas vamos fazer a obra de Deus. Davi, ele começou matando o leão no tapa e o urso no pescoção, e gigante na pedrada. E um dia ele conseguiu usar espada, escudo e lança. Então, se a gente fica pensando demais como fazer, que eu tenho que ter toda a estrutura que eu não disponho, a gente nunca vai fazer. Vamos fazer com o que tem, com disposição e coragem, até mesmo para pagar mico de alguém criticar, mas não sabe o contexto no qual nós estamos realizando esse trabalho, que é único e exclusivamente para a glória de Deus. Vamos então, meu amado, à lição de hoje, a lição de número 2. Uma salvação grandiosa. O escritor aos Hebreus aponta agora para os leitores a qual estava direcionada a carta, a grandiosa salvação que estava sendo oferecida pelo Senhor na pessoa de Jesus Cristo. Vamos então ao tópico de número 1 da nossa lição. Uma salvação grandiosa. Eu destaco o seguinte, nosso primeiro subtópico da nossa lição. Testemunhada pelo Senhor. O amor e justiça de Deus caminham sempre juntos, um não anula o outro. Se na antiga aliança, confirmada por anjos, o juízo de Deus se manifestou contra toda uma geração, na nova aliança, o juízo de Deus continua o mesmo para com aqueles que desprezam e negligenciam a salvação oferecida em Cristo Jesus. Meu querido, olha a colocação do escritor aos Hebreus. Ele parte do seguinte princípio, olha, na antiga aliança, que foi testemunhada pelos anjos, Deus destruiu toda uma geração pervertida que não deu crédito na sua palavra, que não creram
que Deus poderia conduzi-los à terra prometida, porque lá haviam gigantes, e toda aquela geração pereceu no deserto, se a antiga aliança, que foi testemunhada pelos anjos, Deus não poupou o povo da sua justiça implacável, a nova aliança, ela foi feita e testemunhada pelo próprio Senhor. Se com os anjos que testemunharam foi com aquele rigor, imagina agora, se vocês desprezarem esta salvação, se vocês desconsiderarem esta tão grande salvação que Deus realiza na vida de vocês. Então, o que o escritor está querendo mostrar para os ouvintes? Que o amor e a justiça de Deus caminham juntos. Amor e justiça. O amor, ele não anula a justiça de Deus. O amor e a justiça, Deus é o único ser onde o amor e justiça caminham em plena harmonia. Nós vemos aí a relação, às vezes, pai e filho, uma relação em que o excesso de amor leva o pai a estragar o filho, porque o pai nunca vai chamar-lhe atenção, vai dar um puxão de orelha ou vai deixar de castigo. Mas o excesso também de justiça pode deixar o filho com raiva, magoado, ferido. E Deus, ele tem um equilíbrio perfeito entre justiça e amor. E na nova aliança, há justiça sim. O escritor aos Hebreus está falando, olha, como poderemos escapar se negligenciarmos tão grande salvação? Este é o parecer do comentarista, me desculpe, este é o parecer do escritor aos Hebreus. Ele quer dizer para aquele grupo de irmãos que eram judeus que estavam desanimados e negligenciando a fé. Ele disse, olha, prestem atenção no que Deus fez na antiga aliança, porque na nova aliança, o Deus revelado no Antigo Testamento é o mesmo Deus no Novo Testamento. E a justiça dele continua implacável para com aqueles que desprezam e negligenciam a salvação oferecida em Cristo Jesus. Agora eu faço com você aqui uma análise e um paralelo. O grande banquete versus desprezo. Jesus deixou claro na parábola do grande banquete que é possível alguém receber o convite da salvação e não dar-lhe a devida importância. Antes se distrai com as coisas efêmeras desta vida. Assim fazendo, os tais se revelam indignos do banquete a ser servido. Meu querido, como se dá essa questão do amor de Deus e a sua justiça? Jesus ele conta a parábola do grande banquete em que um rei resolveu casar o seu filho, fez um banquete e mandou chamar os convidados. E os convidados, cada um apresentou uma desculpa. Olha, eu comprei um campo, preciso lá experimentá-lo. Olha, eu também acabei de casar e não vou poder ir lá. Então, cada um tinha uma motivação, uma explicação e um pretexto para não comparecer ao grande banquete. O que eu entendo com isso, meu amado irmão, que é possível alguém receber a Jesus Cristo como Salvador, mas no decorrer da caminhada, ele negligenciar esse convite, ele achar outras coisas mais interessantes que Jesus, outras coisas com prioridades além de Jesus. Meu amado, nós temos o nosso livre-arbítrio. O que Jesus quer dizer nessa parábola? Meu filho, você é livre para estabelecer a sua prioridade, se eu sou o primeiro na sua vida ou não, se eu sou o Senhor e Salvador. Então, há duas condições, ele ser Senhor e Salvador. Como Salvador, ele morreu na cruz do Calvário, mas como Senhor, ele é aquele que exige adoração, comprometimento, prioridade e envolvimento. Então, quando ele estabelece essa parábola, ele está querendo dizer que, embora a pessoa tenha recebido o convite, o seu desprezo e a sua negligência mostra que tal pessoa é indigna do convite que recebeu. Portanto, ficará do lado de fora, não porque Deus o lançou fora,
é porque ele lançou Deus para fora da sua vida, para fora das suas prioridades, para fora das suas metas e os seus objetivos de vida. Deus, ele não quer ser um amuleto. Deus não quer ser uma bengala na qual nós nos escoramos. Ele quer ser Senhor e Salvador da nossa vida. Há muitos que aceitam a Jesus apenas como Salvador, mas rejeitam-no enquanto Senhor. Então o escritor aos Hebreus está colocando para os irmãos ali, olha, pensem bem, porque lá com os anjos testemunhando, Deus fez o que fez. Agora imagina agora na nova aliança, que é o próprio Deus que toma a forma humana e aqueles que negligenciam essa salvação. Vocês podem ter recebido o convite da salvação, mas vocês mesmos se mostram réprobos, ou seja, indignos e imerecedores de participar do grande banquete que ele está oferecendo a todos que aceitam seu Filho. Vamos prosseguir? Subtópico de número 2, proclamada pelos que a ouviram. O autor deixa claro que não fora testemunha ocular dos milagres e feitos de Jesus, o que não o impede de reconhecer o ministério daqueles que vieram antes dele e estabeleceram os fundamentos da fé. O autor era fruto do trabalho realizado por outros. Meu querido, eu acho fascinante quando o escritor aos Hebreus, ele deixa claro que a palavra foi proclamada por aqueles que a ouviram. Ele não se coloca entre estes. Eu vejo da parte dele uma modéstia e humildade, porque ele fala, olha, primeiro, não fui eu que dei início a esse trabalho. Eu não descobri a pólvora, outros vieram antes de mim. Eu acho maravilhoso quando ele tem essa atitude de reconhecer o trabalho daqueles que vieram antes dele, daqueles que ouviram, daqueles que transmitiram a mensagem. E ele é fruto do trabalho daqueles que ouviram a mensagem e escreveram e passaram adiante. Eu acho maravilhoso. Nós vivemos dias do individualismo, dias do estrelismo, dias dos nossos ídolos, pregadores e cantores. Pessoas às vezes muito cheias do seu eu, do seu ego, da sua arrogância. Agem como se tivessem descoberto a pólvora. Agem como se fossem a última bolacha do pacote. São homens soberbos, vaidosos e presunçosos. Agem como se o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo, só ocorresse na vida deles e no ministério deles. Meu querido, eu acho maravilhoso o testemunho e o relato do escritor aos Hebreus, quando ele fala daqueles que vieram antes dele, pregaram e ensinaram que ele era apenas mais um dentre várias pessoas que Deus estava levantando. Meu irmão, precisamos aprender a valorizar o trabalho do outro, o trabalho daquele que limpa a igreja, da professora do departamento infantil, valorizar o trabalho do porteiro, do diácono, valorizar o trabalho daqueles que estão envolvidos no ministério da oração, da intercessão, porque estas pessoas estão prestando um trabalho maravilhoso para o Senhor. Eu acho maravilhoso quando o escritor aos Hebreus, ele dá mérito e reconhecimento ao trabalho daqueles que vieram antes dele. Amém, amado? Vamos dar a quem honra, honra, e a quem louvor, louvor. Vamos deixar esse espírito da arrogância, da vaidade de lado, porque tem muito professor, pregador, cantor, vaidoso, que acha que Deus só opera quando ele está pregando, cantando, ou quando ele está ministrando a mensagem. Meu amado, Deus usa a todos conforme o propósito e a vontade dele, amém? Mas valorize o trabalho que é realizado pelos outros e não pense que você descobriu a pólvora, porque muitos vieram antes de você. Vamos prosseguir? Eu faço aqui uma colocação. A importância
importância do outro. A modéstia e humildade são características que fazem parte do caráter de um homem de Deus. O escritor aos Hebreus possuía ambas. Ele deixa claro que aprendeu com os que vieram antes, e o que ele escreve é apenas uma parcela da revelação dada por Deus. Meu amado, eu acho fascinante o escritor aos Hebreus. Quando ele escreve a carta aos Hebreus, ele quer deixar claro, falou, olha, eu estou escrevendo para vocês. Tive a direção de Deus, a orientação de Deus. Mas, porém, a revelação que eu tenho, ela é apenas uma peça dentro de um quebra-cabeça que Deus está trazendo para os homens. Eu sou apenas uma pequena peça nessa engrenagem. Ele não vem rotulando como o homem das revelações, das visões e que detém a última palavra no assunto. Ele reconhece o trabalho realizado pelos outros e a limitação da chamada e da revelação dada por Deus, segundo o propósito de Deus para aquele grupo de pessoas. Mas haviam muitos outros que eram usados pelo Senhor. Meu querido, há muitos professores de escola bíblica espalhados por esse Brasil com muito mais capacidade para fazer esse trabalho que eu estou fazendo. Eu faço não é porque eu sou melhor, não. Porque pela misericórdia, a bondade do Senhor aprove nos colocar. Mas um dia que eu achar que eu sou muito importante, que eu sou muito estrela, que eu sou alguma coisa, Deus levanta outro e coloca para fazer com muito mais excelência, propriedade e conteúdo. Ou nem precisa ficar envaidecido. Amanhã, Deus vai levantar outros que farão muito melhor do que o que eu estou fazendo, porque eu sou uma peça pequena dentro dessa imensa engrenagem que é a revelação de Deus, o propósito de Deus e a chamada de Deus específica para cada pessoa. Aprenda a valorizar a importância do trabalho do outro. Amém, meu querido? Vamos então ao terceiro subtópico da nossa lição, confirmada pelo Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos bem pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, pois ele está presente em cada etapa da igreja, conduzindo-a em triunfo. A igreja ou crente cheio do Espírito faz a diferença por onde quer que passe. O comentarista ou escritor aos Hebreus, agora ele fala que aquela salvação, ela foi testemunhada pelo Espírito, ou confirmada pelo Espírito. Eu quero destacar aqui a importância do Espírito Santo. O livro Atos dos Apóstolos bem poderia chamado, como eu já escrevi aí, Atos do Espírito Santo. Porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. E ele vos ensinará todas as coisas. Em todo o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos da parte do escritor Lucas, mostrando que o Espírito Santo veio conduzindo a igreja. Então eu entendo por isso que o crente, ou a igreja, que é conduzida pelo Espírito Santo, ele faz a diferença por onde ele passa, meu irmão. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, porque o que nós muito vemos nos nossos dias são homens vaidosos, presunçosos, cheios do seu eu, jactanciosos, contando vantagem dos seus feitos. Meu querido, nós precisamos viver cheios do Espírito Santo, na total dependência do Espírito Santo. E o escritor aos Hebreus, ele deixa claro que aquela salvação, ela fora confirmada pelo Espírito Santo. Porque o que João disse? Eu vos batizo com água, mas após mim virá um
que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. E quem é que batiza com o Espírito Santo? Jesus Cristo. Então, meu amado, o batismo com o Espírito Santo é uma confirmação de que o Espírito Santo está operando porque houve a salvação realizada através da morte de Jesus. Nós precisamos ser orientados, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus queridos? Eu deixo aqui mais uma colocação. Cheios do Espírito versus triunfalismo. Ser cheio do Espírito Santo não é sinal de triunfalismo sobre a ótica humana. Estevão morreu cheio do Espírito Santo. Paulo e os apóstolos morreram cheios do Espírito Santo. O profeta Oséias recebeu uma unção para superar o insuportável, a infidelidade da pessoa amada. Meu querido, eu acho muito necessário fazer essa ponderação, essa colocação, porque eu vejo que às vezes há uma inversão de valores. Como que a unção do Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, é saltar nos mantos, é rolar no poder, é mergulhar nas águas do Espírito. Mas o que é isso? É somente isso? Meu amado, ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que uma manifestação externa visível, que alguém pode me ver saltando, pulando, falando em línguas estranhas. Ser cheio do Espírito não é sinal necessariamente sobre a ótica humana de triunfalismo. Há pessoas que acham que ser cheio do Espírito Santo é só vitória, é só bênção. Meu irmão, só vim buscar o meu milagre, estou cheio do Espírito Santo. Meu querido, Paulo morreu, segundo a tradição, a história, decapitado, cortaram a cabeça, ele era cheio do Espírito Santo. Estevão, que é o primeiro mártir da fé cristã, ele morreu também cheio do Espírito Santo, que a Bíblia fala que as pessoas não conseguiam olhar nos olhos dele. E nós vemos que todos os apóstolos também, exceto João, foram assassinados, morreram cheios do Espírito Santo. E o profeta Oséias? Que dirá do profeta Oséias, que é a mulher dele primeiro. Ele toma um casamento com uma mulher que nenhuma mãe ou pai gostaria de ter como nora. Ele casa com uma mulher prostituta, uma mulher que vivia uma vida promíscua e imoral. Não obstante, esta mulher, depois dele casar, dá a ela um nome, dá a ela honra, e de esposa, ela agora se revela uma mulher também adúltera e infiel. E Deus manda ele lá pegar aquela mulher que voltou para o caminho da prostituição, toma novamente, sem bater na dita cuja, na abençoada. E eu tenho a certeza, meu irmão, que o profeta Oséias, ele não podemos dizer que ele era corno manso, não. É porque ele recebeu de Deus uma unção para superar o insuportável. Porque não havia possibilidade humana de um homem passar por aquele vexame publicamente, ser profeta, sacerdote na casa de Deus e ser motivo de chacota, deboche, crítica da família. Então, ser cheio do Espírito Santo muitas vezes é a unção de Deus para suportar a luta, para suportar aquilo que talvez que nos causa dor, que nos causa vergonha, que nos causa tristeza, dissabor e amargura. Meu querido, se o seu casamento você está cheio do Espírito Santo, você vai conseguir perdoar. Crente cheio do Espírito Santo, ele não guarda mágoa, ódio, rancor no coração. Ser cheio do Espírito Santo é mais do que manifestação de línguas estranhas e poder, meu irmão. É uma unção de Deus para superar os momentos mais difíceis, como no caso de Estevão, enfrentou a morte de frente, sem medo. Pedro zombou da morte, ele disse que queria ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer conforme o seu Senhor Jesus. Nós precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, mas não dentro desse triunfalismo. O que é esse triunfalismo?
eu vou ter carro, vou ter casa, vou ter dinheiro, os outros vão estar na plateia e vão bater palma porque vão ver o meu sucesso, porque não me estenderam a mão quando eu estava na hora da luta. Meu irmão, isso aí é um evangelho antropocêntrico, é um evangelho que o homem é o centro dele e não Cristo. Nós precisamos do evangelho cristocêntrico, onde a coisa mais importante não é o meu sentimento, a minha emoção. O que é mais importante é Cristo, é o trabalho que eu estou desenvolvendo e eu estou cheio do Espírito Santo para suportar aquilo que humanamente eu não teria capacidade de suportar. Amém, amado? Então, cheio do Espírito é uma coisa, triunfalismo, irmão, é outra. Eu posso ser cheio do Espírito Santo e estar atravessando os momentos mais difíceis e situações insuportáveis e intoleráveis. Mas do fruto do Espírito, dentre o fruto do Espírito é longanimidade, mansidão, domínio próprio. Aí nós teremos que falar de um outro assunto que o nosso tempo não permite. Vamos lá? Encerrando então o primeiro tópico da nossa lição, vamos já introduzir o segundo tópico para não ficar aquele vídeo muito extenso. Tópico de número 2, uma salvação necessária. O escritor agora ele vai abordar a necessidade da salvação. Amém? Vamos lá então, subtópico de número 1. Por intermédio da humanização do Redentor. Onde muitos enxergavam a vergonha e o escândalo, o autor enxerga a vitória alcançada por Jesus na cruz do Calvário. Pois, segundo o escritor, foi a partir dali que tudo ficou debaixo da autoridade de Cristo, quer principados ou potestades. Meu querido, o comentarista ou escritor aos Hebreus, ele deixa claro que, por intermédio da humanização do Redentor, o que ele está querendo dizer? Que era necessário que o Redentor, o Salvador, o Deus eterno, tomasse a forma humana e viesse para morrer na cruz, e morrendo lá na cruz do Calvário, onde a Bíblia fala que a morte de Jesus, a cruz do Calvário, ela é vergonha para os judeus e escândalo para os gregos. Mas os escritores hebreus, onde muitos enxergam a vergonha e escândalo, ele tem uma outra ótica e um outro olhar, porque ele consegue compreender que foi a partir da cruz do Calvário que Jesus conquistou a vitória. Foi a partir da cruz do Calvário que ele sofreu, padeceu como homem e não como Deus. E lá ele dá um brado da vitória. Pai, está consumado. Amém, meu querido? Então o escritor aos Hebreus, ele compreende isso. Ele consegue enxergar a vitória onde muitos estavam enxergando a vergonha e o escândalo ou a derrota. É o que estava acontecendo com os irmãos lá onde ele direcionou essa carta. Eles enxergavam um Deus que toma forma humana, vai morrer numa cruz, onde é bandido, marginal, é homicida que morre na cruz. Mas o escritor aos Hebreus, ele compreende que foi a partir da humanização, quando ele toma a forma humana, ele morre e como homem e não como Deus. E lá ele tem a vitória, toma a chave da morte e a chave do inferno. Amém, meu querido? Vamos prosseguir. Então, eu deixo aqui um texto bíblico, Mateus capítulo 28, verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Glórias a Deus. Esse texto aqui, meu irmão, foi após a ressurreição de Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário, mas no terceiro dia ele ressuscitou e ele disse: é-me dado
todo o poder, aleluias, glória a Deus, é-me dado todo o poder no céu e na terra. No céu eu sou Senhor e na terra eu reconquistei a autoridade que fora perdida por Adão, lá no jardim do Éden. Eu sou vencedor e eu tenho todo o poder no céu e na terra. Eu tomei a chave da morte, tomei a chave do inferno e agora eu volto para o Pai. E foi lá a partir da cruz que o escritor aos Hebreus compreende que foi através do sofrimento, onde muitos enxergavam o escândalo, a vergonha e a derrota. O escritor aos Hebreus, ele consegue enxergar a vitória conquistada por Jesus, porque ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Vamos lá, subtópico de número 2. Por meio do sofrimento do Redentor. Os judeus não conseguiam compreender o propósito da encarnação de Cristo e seu sofrimento. Ele veio para resgatar o homem dos seus pecados. Assim o fez enquanto homem e não como Deus. Meu querido, o escritor aos Hebreus está querendo dizer para os leitores o seguinte, olha, muitos alegavam, Jesus morreu, apanhou, foi esbofeteado, humilharam Jesus, colocaram uma espinha, uma coroa de espinha na sua cabeça, ele foi envergonhado na frente de todo mundo, tiraram a sua roupa, e como que ele pode ser Senhor? Como ele pode ser o Cristo? O escritor, ele quer mostrar o seguinte, que Jesus, a salvação, ela veio por intermédio do sofrimento do Redentor. O povo judeu, eles não conseguiram, pelo menos esse grupo de judeus que o escritor aos Hebreus está direcionando a sua carta, eles não conseguiram entender a razão da primeira vinda de Jesus, conforme eu comentei no vídeo anterior. Jesus, ele veio nesse mundo a primeira vez para sofrer. Ele veio para ser o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele tinha que vencer o pecado não como Deus. Ele tinha que vencer como homem. Porque quem caiu lá no jardim do Éden, entregou toda a autoridade na mão do diabo, foi Adão. Então, Deus não poderia vir como Deus e morrer no lugar do homem. Ele teria que vir como homem. Nascer como homem, padecer todas as necessidades que todo homem padece, ser tentado, como todo homem é tentado, e não ceder à tentação, sofrer. Então, Jesus, meu irmão, ele sofreu enquanto homem e venceu enquanto homem, e não como Deus. Está claro aqui? A salvação através do sofrimento do Redentor, porque ele é o Cordeiro. Para que serve o Cordeiro, irmão? A linguagem bíblica do Cordeiro, ele era sacrificado. Para o quê? Para a remissão de pecados. O Cordeiro, ele veio o quê? Para morrer, para sofrer. Esta é a visão do escritor aos Hebreus, que está em coerência, em harmonia com os outros textos da palavra e a doutrina da salvação que nós estudamos no trimestre anterior do ano passado, último trimestre. É soteriologia, a doutrina da salvação. Vamos prosseguir. Cristo, vencedor ou vencido? O homem não consegue compreender sobre a ótica da razão o triunfo de Cristo sobre o pecado, o diabo, o mundo físico e espiritual. Somente o Espírito Santo pode abrir as mentes e levá-las a uma compreensão mais exata da obra redentora de Cristo. Meu querido, observe uma coisa, as pessoas nos tempos dos primórdios da igreja, hoje nós temos uma compreensão mais exata porque nós temos escola dominical, nós temos Bíblia com várias versões, Bíblias de estudo, Bíblias com as doutrinas bíblicas muito bem definidas, com a teologia
que traz respostas aí a partir dos estudos das doutrinas bíblicas, hoje é mais fácil essa compreensão. Mas na época em que os cristãos, as pessoas aceitavam a Jesus, muitos questionavam se Jesus ele era vencedor ou se ele foi vencido. Humanamente falando. Uma pessoa que está cheia de hematomas, quem já viu aquele filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Talvez é um dos filmes que consegue tratar com maior propriedade e realidade, que foi o sofrimento. O olho de Jesus estava todo inchado, as costas dilacerada, ele parecia uma carne, um pedaço de carne todo ensanguentado. Isaías fala que tem a visão do Cristo ferido, ele era como o mais desprezado dos homens, como um homem pelo qual ninguém fazia caso. Alguns entendem que Jesus era feio quando lê esse texto de Isaías, mas na verdade Jesus não era feio. O Isaías está ali falando no momento em que ele estava o quê? Todo ferido e machucado. Humanamente falando, Jesus teria tido como derrotado, porque estava todo ferido, crucificado, cuspiram, colocaram uma coroa de espinho. Como que alguém pode falar que depois que alguém apanhou tanto, sofreu tanto, morre numa cruz e fala que é vencedor? Então, a mente humana, a razão humana, não consegue compreender a dimensão da obra redentora de Cristo. É somente o Espírito Santo para abrir a minha mente, a sua mente. E é por isso que Jesus diz que mais bem-aventurado foram aqueles que não viram, mas creram. Amém, querido? Eu não vi Jesus morrer na cruz do Calvário, mas eu creio que ele morreu e que ele triunfou sobre a morte, o inferno, o pecado, o mundo físico e o mundo espiritual. Ele não foi vencido, ele foi vencedor. Amém, querido? Então, há muitas pessoas que dizem não crer em Deus ou em Cristo, eles veem a Bíblia somente sobre a ótica humana. E o que a Bíblia fala? Que o homem natural, ou seja, o homem com a sua razão intelectual, ele não consegue discernir as coisas do Espírito. Mas isso foi revelado para nós que cremos em Jesus e temos o Espírito de Deus na nossa vida. Amém? Vamos lá. Próximo tópico da nossa lição, subtópico de número 3. Por intermédio da glorificação do Redentor. Quando bradou na cruz do Calvário, Pai, está consumado. Jesus cumpriu todas as exigências da justiça de Deus. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Daí a razão de ele ter sido glorificado por Deus. A dor e o sofrimento fazem parte da caminhada de todo aquele que anda com Cristo. Glórias ao Senhor. Meu querido, o escritor aos Hebreus, ele aponta o seguinte, por intermédio da glorificação do Redentor. Ele destaca aqui o seguinte, que o Redentor Jesus, ele não foi glorificado porque sofreu. Ou seja, ele não veio aqui para ser glorificado. Ele veio aqui para sofrer. Ele sofreu, padeceu e foi obediente até a morte e morte de cruz. E lá na cruz do Calvário, como eu já destaquei no subtópico anterior, Jesus ele dá o brado da vitória e não o brado da dor e da derrota. Ele disse, Pai, está consumado. O que ele estava querendo dizer? Pai, conforme tudo que o Senhor estabeleceu, que eu padecesse, que eu sofresse, que eu tomasse o lugar do homem, que eu me fizesse maldito, que eu carregasse sobre mim todos os pecados da humanidade, que eu não abrisse a minha boca, mas ficasse como uma ovelha muda entregue ao matadouro. Assim eu fiz. Tudo que estava escrito, determinado sobre mim, o vinagre, a coroa de espinhos, os pregos nas mãos, a humilhação, os murros, tudo que estava escrito acerca de mim, eu cumpri. Pai, está consumada. Eu cumpri
todas as exigências da lei e da tua justiça. Meu querido, aí é que está a razão da glorificação de Jesus. É porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Meu amado, todos aqueles que andam com Cristo, na sua caminhada experimentarão a dor, o sofrimento e, em muitas ocasiões, até a perda. Porque Cristo, meu irmão, ele escreveu a seguinte coisa que eu quero deixar para você, lá em Mateus capítulo 20, verso 2. Na verdade, Jesus não escreveu nada, é um equívoco meu. Ele disse, e Mateus escreveu, Mateus capítulo 20, verso 22. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Meu querido, nesta ocasião, os discípulos estavam brigando para saber quem seria maior do que o outro. Isso aí foi o irmão Tiago e o irmão João, que a mãe foi pedir a Jesus para que um sentasse do lado direito e outro do lado esquerdo. Ele diz: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Eles falaram: podemos, com certeza nós podemos beber. O cálice de Jesus, irmãos, era o cálice da ira de Deus, era o cálice da justiça de Deus, e Jesus bebeu ele todo. Jesus passou pelo sofrimento, e Jesus disse pelos discípulos: olha, quanto ao lugar que vocês vão assentar, isso não depende de mim, mas todavia vocês vão me beber do cálice que eu vou beber, vocês vão experimentar sofrimento, vocês vão experimentar dor. E de fato os discípulos experimentaram. Todos aqueles que desejam caminhar com Cristo. Nós não somos masoquistas, eu não gosto de sofrer, você não gosta de sofrer, mas nós temos um cálice para ser bebido. O salmista dizia: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ele diz: beberei o cálice da salvação e pagarei os meus votos ao Senhor. Meu amado, temos o cálice da salvação para beber, que muitas vezes passa pelos espinhos, pela dor, pela perda, pelo sofrimento, pela vergonha. Como eu disse, o profeta Oséias, ele recebeu uma unção para suportar aquilo que seria praticamente impossível de ser suportado se ele não estivesse cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, meu querido? Vamos então agora para o tópico de número 3. Encerramos aqui o tópico de número 2 e já estamos agora no tópico de número 3 da nossa lição. Uma salvação eficaz. Aqui, o que é uma salvação eficaz? É uma salvação que não precisa fazer mais nada, ela já é completa, ela é perfeita, não precisa acrescentar nada. Amém, meu querido? Vamos lá? Subtópico de número 1, vitória sobre o diabo. Em Cristo Jesus, Deus triunfou sobre o diabo. Assim o fez sem poder, glória ou majestade, mas como homem, feito do material mais simples da terra, a saber, o pó da terra, barro. Deus venceu o diabo e seus anjos em sua maior fraqueza. Oh, aleluias! Esse é o Jesus que nós servimos, esse é o Deus que nós servimos, meu querido. Vitória sobre o diabo. Como que ele venceu? Meu amado, aquela primeira batalha que teve lá no céu, em que Miguel ele tomou a frente e 2/3 dos anjos permaneceram fiéis ao Senhor e lançou Lúcifer, ou Satanás, que ele não é chamado mais Lúcifer, ele perdeu esse título. Ele agora é Satanás. Ele foi lançado para fora, o diabo. E eu escrevi diabo com letra minúscula, porque eu acho que ele não merece nem ter o nome dele com letra maiúscula, por um erro de português, não, é propósito mesmo. Ele foi lançado para fora. E ele caiu aqui na terra. Caiu aqui na terra. E aqui, quando Jesus veio, quando Deus veio para lutar, ele venceu o diabo, mas ele não venceu como Deus.
É como se Deus fizesse, metaforicamente falando, eu viajando um pouco. Ele tirou a espada, um guerreiro, tira o escudo, tira o capacete, tira a couraça, tira todo o seu poder. Deus tirou todo o seu poder, toda a sua glória, toda a sua majestade. E foi gerado, foi introduzido, vamos dizer assim, no útero de uma mulher, como um embrião. E que material que ele tomou a forma? Ele tomou a forma do material mais simples, que é o pó da terra. De onde veio o homem? Do pó da terra. Deus venceu o diabo na sua maior fraqueza. Ele não venceu como Deus, ele venceu como homem. Satanás, o diabo, Satanás perdeu para o barro. O barro que é Adão, que ele venceu lá no livro de Gênesis, Adão e Eva, o segundo Adão, que é Cristo, que é o próprio Deus que tomou a forma humana, ele venceu o diabo como homem e não como Deus. Ele tomou a forma mais frágil. Que material que ele foi feito? Do pó da terra, como foi feito. Pois Cristo venceu Satanás, o diabo e todos os seus anjos, como homem e não como Deus. Se depois dessa tu não deu um glória a Deus, meu irmão, tem coisa errada aí com você. Porque, meu irmão, quando eu paro para imaginar que meu Jesus, o nosso Jesus, ele é tão poderoso, mas tão poderoso que para lutar com o diabo, ele não fez como Deus, ele fez como homem, no qual Satanás se gabava de ter derrotado a obra-prima das mãos de Deus, que é Adão. Aí vem Paulo dizendo que Cristo é o segundo Adão. E esse segundo Adão, ele vence o diabo e todos os demônios como homem e não como Deus, mostrando que o homem que ele criara era perfeito e tinha sim condição de vencer e resistir ao diabo e todas as suas investidas. Amém, meu querido? Esse é o nosso Jesus. Eu destaco aqui o seguinte: vitória incontestável. Se a batalha entre Davi e Golias deixou de um lado os filisteus decepcionados e desacreditados, por outro lado, os judeus ficaram em júbilos de gratidão a Deus. Em Cristo, o próprio Deus, despido de toda a glória, desafiou o diabo e todos os seus anjos e triunfou sobre eles. Oh, aleluias, glórias a Deus. Esse é o Jesus que eu sirvo, esse é o Jesus que nós servimos, que nós abraçamos. Meu irmão, para com esse negócio de achar que tudo é diabo na sua vida. Para com esse negócio de achar que o diabo está furioso, o diabo está bravo, o diabo está falando. Meu irmão, tem gente que vê tanto diabo na vida que eu não sei se ele serve a Jesus ou se ele serve o diabo. Meu irmão, se a batalha de Davi e Golias, um gigante, um homem de quase 3 metros, e aparece um menino para lutar, deixou os filisteus decepcionados, desacreditados, e os judeus, por outro lado, louvando e glorificando. Eu fico imaginando que foi no mundo espiritual. Quando Jesus bradou: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali ele entregou, ele não morreu não, ele entregou a vida dele. Que ninguém tira a vida dele, porque ele é a vida. Ele entregou o Espírito nas mãos de Deus. E, meu amado, agora chegou o momento agora em que ele esmagaria a cabeça da serpente. Ele desce até as profundezas do abismo. E ali ele toma a chave da morte, toma a chave do inferno. Cristo, ele desafiou o diabo e todos os seus anjos e o fez como homem e triunfou sobre eles. Aí eu fico imaginando os anjos de Deus olhando e contemplando. Olha lá o que o Altíssimo está fazendo, olha o que o Altíssimo está realizando. Os judeus, quando viram um menino, derrubaram um gigante, ficaram sem acreditar no que eles estavam vendo. E os anjos de Deus, eu fico imaginando quando Jesus triunfou sozinho
sobre o diabo e todos os seus anjos, esmagou a cabeça da serpente. Aleluias, glórias a Deus. Isso é uma vitória incontestável. Está parecendo até Sansão. Sansão, com uma queixada de jumento, matou 1000 soldados filisteus, treinados e preparados para a guerra. E o meu Jesus derrotou Satanás, o diabo e todos os seus anjos e triunfou sobre eles. Aleluias, glórias a Deus. E tem gente que pensa que Jesus ganhou quase aos 45 do segundo tempo, quase que Jesus empata, quase que o diabo ganha. Irmão, por pouco que a coisa dá errado, quase que eu perdi. Olha, eu tô achando que Deus está fraco aí, as coisas não estão acontecendo na minha vida. Meu irmão, olha para Cristo, meu filho. Olha para Jesus. Ele é de guerra, ele é de batalha. Ele venceu o diabo e todos os seus anjos e triunfou sobre eles. E ele o fez como homem e não como Deus. Agora imagina agora que ele está com o corpo glorificado e voltou, está sentado à direita do Pai, com poder, glória e majestade. Sabe o que eu fico imaginando? Deus, quando resolveu desafiar o diabo e todos os seus demônios, todos os seus anjos, ele se despiu de toda a sua glória, ele se despiu de toda a sua majestade, de todo o seu resplendor, e veio como homem, feito o material mais improvável, mais frágil, que é o pó da terra, o barro. Meu querido, se Cristo nos fortalece, meu irmão, se Cristo está conosco, nós podemos, sim, todas as coisas naquele que nos fortalece, porque Ele está do nosso lado. Ele triunfou sobre o inferno. Eu vencerei, você vencerá. Precisamos ficar aos pés do Senhor. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo quanto quiser e vos será feito. Amém, amado? Vamos prosseguir. Eu fico maravilhado, dá vontade de ficar só nesse tópico aqui, mas vamos ver se a gente encerra dentro do tempo. Subtópico de número 2, vitória sobre a morte. Jesus foi o primeiro a vencer a morte, pois morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Não obstante, ele deu o poder da vida eterna a todos que creem em seu nome. Para quem está em Cristo, a morte tem um outro significado e propósito. Meu querido, Jesus ele foi o único que venceu a morte. Você pode falar, mas Lázaro ele ressuscitou, ele voltou da morte, verdade, mas tornou a morrer. A viúva de Naim, o filho dela, ele ressuscitou, verdade, mas ele tornou a morrer. A menina que Jesus ressuscitou, que ele disse para o pai da menina, olha, não se preocupe, ela não morreu, ela está dormindo. Mas aí todo mundo zombou, aquela menina voltou à vida, mas tornou a morrer. Cristo foi o único que ressuscitou e não morreu. Ele continua vivo, ele foi o primeiro que venceu a morte. E quando a Bíblia fala que ele tomou a chave da morte e a chave do inferno, ele estava dizendo, olha agora, daqui em diante, os meus, aqueles que creem no meu nome, não estarão mais sob o seu poder, sobre a sua autoridade, porque eles são meus e eles habitarão na eternidade comigo. Meu amado, para aqueles que creem no Senhor, Jesus deu o poder da vida eterna. Para mim e para você. Nós que cremos em Jesus, a morte para nós, irmãos, ela não é essa coisa assombrosa, terrível, que nós morremos de medo. Verdade que ela tem um peso. A morte, ela tem sim o seu peso, mas para nós cristãos, ela tem um outro significado e propósito. Paulo, ele dizia, antes de ser decapitado, cortar-lhe a cabeça, cortar-lhe o pescoço, na verdade. Ele diz o seguinte, olha, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu não sei se para mim agora o morrer para mim é lucro, porque eu vou estar com Cristo, e se viver também, eu vivo para Cristo. Meu irmão, ele estava zombando da morte. Por quê? Porque na vida do cristão, meu querido, quando nós fecharmos os olhos aqui,
Eu não sei como é que eu vou morrer. Se é de morte matada, de morte morrida, se é, como diziam os antigos, né? Se eu vou ser assassinado, ou se eu vou morrer com a idade avançada, eu tenho para mim que eu não vou morrer. Eu sou da geração que verá a volta de Cristo, eu não vou passar pela morte. Mas caso eu venha passar pela morte, eu não vou passar com medo, com desespero, porque quando eu fechar os olhos aqui, e abrir os olhos na eternidade, eu já estou nos braços do meu Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Meu querido, para mim e para você, a morte não é motivo de desespero não, meu filho. Porque quando eu fechar os olhos aqui, você fechar, nós estaremos do outro lado com o Senhor. A morte para mim e para você é uma passagem, meu amado. É como um ônibus que a gente pega, é como um touro bravo. A morte era aquele touro selvagem que derruba peão lá em Barretos. Mas quando Jesus dominou, a gente sobe em cima desse touro, bate a espora, segura firme e fala: me leva para a glória que eu quero encontrar o Rei da Glória. Aleluias. Meu querido, o nosso Jesus, ele triunfou sobre o inferno, sobre o diabo, Satanás, sobre a carne, sobre o pecado e sobre a morte. Nós podemos celebrar a morte para mim e para você. Ela tem um outro propósito, um outro significado. Nós não tememos a morte, nós tememos é pecar e desobedecer o nosso Senhor. Vamos lá, subtópico de número 3, vitória sobre a tentação. Jesus é considerado como sendo o segundo Adão, diferente do primeiro. Ele foi tentado em todas as áreas, a saber, as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida. A diferença é que ele não cedeu à tentação. Jesus venceu a tentação como homem e não como Deus. Por isso, ele consegue se compadecer do pecador. Meu querido, o nosso Senhor Jesus, ele foi tentado em todas as áreas. Alguém pergunta, mas Jesus foi tentado na área da sexualidade, ele desejou mulher, ele tinha desejo natural para com mulher? Meu amado, eu acho que é uma pergunta que não precisa de resposta. Jeremias, o profeta Jeremias, Deus estabeleceu que ele não se casasse, que ele ficasse somente para o Senhor. Deus estabeleceu para ele. Então Cristo, ele já nasceu convicto da sua missão, mas ele foi tentado nas 3 áreas da vida: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele foi tentado nessas 3 áreas. A concupiscência da carne, ela diz respeito aos desejos e apetites da carne, é a tentação na carne. A concupiscência dos olhos é aquilo que você vê, que você deseja. A soberba da vida é o vangloriar-se dos seus feitos, das suas conquistas e das suas possessões. Ele foi tentado na carne, porque ele teve fome. E Satanás trouxe para ele a proposta de colocar para ele comida e pão, que a pedra se transformasse em pão. Ele teve ali, ele foi tentado em se exibir, mostrar que ele tinha poder. Ele foi tentado também na soberba da vida, que é se vangloriar dos seus feitos. E se ele demonstrasse poder ali, ele estava se exibindo. Então, meu amado, Jesus ele foi tentado nessas 3 áreas que todo homem é tentado: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Se você quiser saber mais, procure os vídeos que eu postei no ano passado, exatamente há um ano atrás, quando nós estudamos o fruto do Espírito. Tem uma lição que fala sobre a tentação, a soberba da carne, soberba dos olhos e a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Procura lá, que lá nós vamos falar com mais propriedade. Então, o que acontece? Jesus ele venceu a tentação. Ele venceu não como Deus, mas ele venceu como homem. Amém, meu querido? Como homem. E é interessante que ele tenha vencido como homem, porque Jesus sabe o que é ser traído,
Ele sabe o que é ser odiado, ele sabe o que é ser abandonado, porque ele procurou os discípulos para orar com eles, eles estavam vencidos pelo cansaço. Então não fica exigindo as pessoas estar sempre do seu lado. Às vezes as pessoas vão te acompanhar até certo ponto, mas depois de certo ponto ele não tem fé para continuar. Igual os amigos de Jó. Até certo ponto eles ficaram com Jó, consolando Jó, mas chegou no ponto que eles não tinham respostas e eles começaram agora a buscar resposta e fazer acusação para Jó. Então, meu querido, Jesus consegue entender e compreender os seus traumas. Por que você não se dá bem com seus irmãos? Os irmãos de Jesus zombavam de Jesus. Jesus ele era criticado pelos próprios irmãos. Jesus ele veio para os seus e os seus os desprezaram. Talvez você tenha rejeição na sua família, foi rejeitado pelo pai, pela mãe. Talvez você é filho de uma tentativa de aborto, de um estupro. Eu não sei, mas ele sabe o que você sente. Ele já passou pelo que você passa. Ele sabe o que é ser tentado. A diferença é que ele viveu na total dependência do Espírito Santo, mas em dado momento ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele consegue se compadecer. Jesus, ele não olha para mim esperando de mim um super crente, que na minha veia não corre nem sangue, corre azeite. Ele sabe que eu sou fraco, meu querido. Eu falo sempre, tenho falado nos meus vídeos, como eu vou continuar dizendo, meu telhado é de vidro, meu irmão. Algumas pessoas mandam mensagem no WhatsApp para mim, nós temos um problema sério que é deificar homens. Nós queremos encontrar no outro aqui uma perfeição que não há em nós. Nós transferimos para o outro expectativas que nós não encontramos em nós. Pelo amor de Deus, não pense que eu sou santo demais, que eu sou perfeito demais. Não, eu sou falho e imperfeito. Mas o meu Jesus consegue se compadecer de mim nas minhas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as áreas, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e ele venceu. E ele consegue compreender o que eu passo, o que você passa. Amém, meu querido? Encerramos aqui então a nossa lição. Eu espero que de certa forma tenha podido jogar um pouco de luz, esclarecimento para você em alguns pontos, não em todos, porque o resto o Espírito Santo completa na sua vida, que você possa desenvolver o seu trabalho de professor com excelência, com qualidade, com propriedade e o mais importante, seja dependente do Espírito Santo de Deus. Atos dos Apóstolos, como eu disse, pode ser chamado de Atos do Espírito Santo. Viva na dependência do Espírito Santo. Muito mais do que conceitos teológicos, o que a sua classe precisa é a presença do Espírito Santo no meio dela. Quando você for pregar, quando você for ensinar, o Espírito Santo invadir a sua classe, impactar o coração dos alunos. É isso que nós estamos precisando. Que Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço as orações, todos aqueles que têm nos ajudado. Eu agradeço em especial a um irmão que eu tive um problema sério aqui, que o meu tablet caiu, quebrou. Essa leitura que eu faço, o material que eu preparo, as minhas escolas, eu faço num tablet, um tablet aí de 10 polegadas. O meu caiu, quebrou, eu não tinha recurso para comprar e Deus usou o irmão para me socorrer no momento de dificuldade. Esse trabalho aqui é feito pela fé, irmãos. Eu sou jornalista, mas eu não disponho da estrutura de uma emissora de TV, mas eu ainda vou ter condição de fazer trabalhos com mais excelência e qualidade. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais esse trabalho, por mais essa oportunidade. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao teu nome, porque só o Senhor é digno e merecedor. Abençoa esse teu servo, professor e professora da escola dominical. Quando ele estiver ministrando esta lição, ele assim o faça cheio da tua unção, cheio da tua virtude, cheio do teu espírito. Meu Deus, prepara-nos, santifica-nos, ó Pai, para o momento do arrebatamento, que é a tua volta, que o Senhor virá por sobre as nuvens. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, no nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe poderosamente. E permitindo o Senhor, semana que vem estaremos de volta. E isto, se não houver o arrebatamento. Porque se houver, eu não estarei aqui para ministrar. Mas também você não estará aí do outro lado para assistir, que nós nos encontraremos na glória. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.